Terça-feira, 30 de dezembro. 6 minutos depois da meia-noite, madrugada de terça-feira. A caminho de casa, depois de um ensaio de seu novo show, Tina Evans viu o filho, Danny, no carro de um desconhecido. Mas Danny havia morrido mais de um ano atrás. A 2 quarteirões de casa, com a intenção de comprar leite e pão integral, Tina parou em um mercado 24 horas e estacionou embaixo da garoa seca e amarelada de uma lâmpada de vapor de sódio, ao lado de uma brilhante perua Chevrolet cor de creme. O menino estava no banco da frente da perua, esperando alguém que estava na loja. Tina só conseguia ver um lado de seu rosto, mas ofegou em um doloroso reconhecimento. Danny. O garoto devia ter uns 12 anos, a idade de Danny. Tinha cabelo escuro e abundante, como o de Danny. Uma boca parecida com a de Danny e um queixo delicado, também como o de Danny. Ela murmurou o nome do filho, como se falar mais alto fosse afugentar essa amada aparição. Sem saber que era observado, o menino levou a mão à boca e mordeu de leve a articulação do polegar flexionado, coisa que Danny tinha começado a fazer 1 ano antes de morrer. Tina havia tentado, sem sucesso, interromper esse mau hábito. A semelhança desse menino com Danny parecia ser mais que mera coincidência. De repente, Tina sentiu a boca seca, com um gosto ruim, e o coração disparou. Ainda não havia se adaptado à perda do filho único, porque nunca quisera ou tentara se adaptar a ela. Diante da semelhança desse menino com o seu Danny, era muito fácil fantasiar que nunca havia acontecido perda alguma. Talvez esse garoto realmente fosse Danny. Por que não? Quanto mais considerava essa ideia, menos maluca ela parecia. Afinal, nunca tinha visto o corpo de Danny. A polícia e os agentes funerários a haviam prevenido de que Danny havia sido terrivelmente dilacerado, horrivelmente mutilado, e era melhor ela não olhar para ele. Nauseada, destroçada pela dor, ela seguira os conselhos, e o funeral de Danny foi um serviço com caixão fechado. Mas eles podiam ter se enganado quando identificaram o corpo. Talvez Danny não tivesse morrido no acidente, afinal. Talvez tivesse sofrido apenas um ferimento moderado na cabeça, grave o suficiente apenas para provocar amnésia. Sim, amnésia. Talvez ele tivesse se afastado do ônibus acidentado e sido encontrado a quilômetros do local do acidente, sem identificação, incapaz de dizer quem era ou de onde vinha. Era possível, não era? Tinha visto histórias semelhantes nos filmes. É claro, amnésia. E se fosse esse o caso, ele poderia ter ido parar em um lar provisório, em uma nova vida, e agora estava ali sentado na perua Chevrolet cor de creme, trazido até ela pelo destino, e por... O menino sentiu seu olhar e virou. Ela prendeu a respiração enquanto o rosto se movia lentamente. Os dois se olharam através das 2 janelas e da estranha luz sulfurosa, e ela teve a sensação de que faziam contato através de um imenso golfo de espaço, tempo e destino. Mas, inevitavelmente, a fantasia chegou ao fim, porque não era Danny. Ela desviou o olhar do dele e estudou as próprias mãos, que agarravam o volante com tanta força que doíam. Droga! Estava brava com ela mesma. Pensava ser uma mulher dura, competente, equilibrada, capaz de lidar com qualquer coisa que a vida pusesse em seu caminho, e estava incomodada com sua incapacidade de aceitar a morte de Danny. Depois do choque inicial, depois do funeral, havia começado a lidar com o trauma. Gradualmente, dia a dia, semana a semana, ia deixando Danny para trás, com tristeza, culpa, com lágrimas e muita amargura, mas também com firmeza e determinação. Tinha dado vários passos adiante na carreira no último ano e contado com o trabalho duro como uma espécie de morfina, usando-o para amortecer a dor até a ferida cicatrizar completamente. Mas depois, algumas semanas atrás, havia começado a regredir para a terrível condição em que tinha mergulhado imediatamente depois de receber a notícia do acidente. Sua negação era tão resoluta quanto irracional. Mais uma vez, era possuída pelo sentimento persistente de que o filho estava vivo.
O tempo deveria ter criado uma distância ainda maior entre ela e a aflição, mas em vez disso, o passar dos dias a levava de volta para o início do ciclo da tristeza. Esse menino na perua não era o primeiro que ela imaginava ser Dani. Nas últimas semanas tinha visto o filho perdido em outros carros, em pátios de escolas pelas quais passava, nas ruas, em um cinema. Além disso, era atormentada recentemente por um sonho recorrente em que Dani estava vivo. Todas as vezes, por algumas horas depois de acordar, ela não conseguia enfrentar a realidade. Estava meio convencida de que o sonho era uma premonição de um eventual retorno de Dani, que de alguma forma ele havia sobrevivido e voltaria para seus braços um dia, em breve. Essa era uma fantasia maravilhosa, mas que não podia sustentar por muito tempo. Embora sempre resistisse à verdade sombria, gradualmente ela ia se impondo todas as vezes, e ela era sempre trazida de volta à realidade, forçada a aceitar que o sonho não era uma premonição. Mesmo assim, sabia que quando sonhasse outra vez, encontraria esperança renovada no sonho, como tantas outras vezes antes. E isso não era bom. Doente, ela se censurou. Olhou para a perua e viu que o menino ainda a encarava. Ela olhou novamente para as mãos tensas e encontrou forças para soltar o volante. A dor podia enlouquecer uma pessoa. Tinha ouvido alguém dizer isso e acreditava que sim, mas não permitiria que acontecesse com ela. Seria suficientemente dura com ela mesma para se manter em contato com a realidade, por mais que essa realidade fosse desagradável. Não podia se permitir ter esperança. Amava Dani com toda a força do coração, mas ele havia partido. Tinha sido dilacerado e esmagado em um acidente de ônibus com outros 14 meninos, só uma vítima de uma tragédia maior. Destroçado além da possibilidade de reconhecimento. Morto. Frio. Apodrecendo. Em um caixão. Embaixo da terra. Para sempre. Seu lábio inferior tremeu. Queria chorar. Precisava chorar. Mas não chorou. O menino no Chevrolet tinha perdido o interesse nela. Olhava novamente para a frente do supermercado, esperando. Tina desceu do Honda. A noite era fresca, mas agradável e seca como no deserto. Ela respirou fundo e entrou no mercado, onde o ar era tão frio que penetrava nos ossos e onde as lâmpadas fluorescentes eram fortes e impessoais demais para incentivar fantasias. Ela comprou o leite e o pão integral em fatias finas, próprio para quem estava de dieta. Cada porção tinha apenas metade das calorias de uma fatia normal. Não era mais dançarina, agora trabalhava nos bastidores, na produção final do espetáculo, mas ainda se sentia melhor tanto no aspecto físico quanto no psicológico, quando não deixava seu peso ultrapassar o que mantinha quando se apresentava. 5 minutos depois, ela estava em casa. Morava em uma casa modesta em um bairro tranquilo. As oliveiras e melaleucas rendadas se moviam preguiçosas, embaladas por uma suave brisa morrave. Na cozinha, ela torrou 2 fatias de pão, espalhou sobre elas uma fina camada de manteiga de amendoim, serviu o leite desnatado em um copo e sentou à mesa. Torrada com manteiga de amendoim era uma das comidas favoritas de Dani, mesmo quando ele era pequeno e muito seletivo em relação ao que comia. Quando era pouco mais que um bebê, ele chamava de toiada e miduim. De olhos fechados, mastigando um pedaço de torrada, Tina quase podia vê-lo aos 3 anos, com a boca e o queixo sujos de manteiga de amendoim, sorrindo antes de pedir: mais toiada e miduim. Ela abriu os olhos assustada porque a imagem mental era muito nítida, menos uma lembrança, mais uma visão. Nesse momento não queria lembrar com tanta clareza. Mas era tarde demais. O coração deu um nó no peito, o lábio inferior começou a tremer de novo e ela apoiou a cabeça na mesa. E chorou. Naquela noite, Tina sonhou novamente que Dani estava vivo. De algum jeito, em algum lugar, vivo, e precisava dela. No sonho, Dani estava em pé à beira de um precipício sem fundo e Tina estava do outro lado, de frente para ele, olhando para ele através do imenso vazio. Dani a chamava pelo nome. Estava sozinho e com medo,
Ela estava aflita porque não conseguia pensar em um jeito de alcançá-lo. Enquanto isso, o céu ia escurecendo mais e mais a cada segundo. Imensas nuvens de tempestade, como punhos fechados de gigantes celestiais, expulsavam do cenário a última luz do dia. Os gritos de Dani e as respostas dela se tornaram incrivelmente estridentes e desesperados, porque ambos sabiam que precisavam se encontrar antes da noite cair, ou se perderiam para sempre. Na noite próxima, alguma coisa esperava por Dani, algo pavoroso que o dominaria se ele continuasse sozinho depois que escurecesse. De repente, o céu foi rasgado por um raio, depois tudo tremeu com o estouro de um trovão e a noite implodiu em uma escuridão mais profunda, em infinita e perfeita negritude. Tina Evans sentou-se na cama com as costas eretas, certa de ter ouvido um barulho na casa. Não era só o trovão do sonho. Esse ruído ela havia escutado quando estava acordando, um som real, não um barulho imaginado. Ouviu com atenção, pronta para jogar as cobertas longe e pular da cama. O silêncio reinava. A dúvida a invadiu pouco a pouco. Estava sobressaltada ultimamente. Esta não era a primeira noite em que se convencia erroneamente de que um invasor andava pela casa. Em 4 ou 5 ocasiões durante as 2 últimas semanas, tinha tirado a pistola da gaveta da mesa de cabeceira e revistado a casa, cômodo por cômodo, sem encontrar ninguém. Estava sob forte pressão recentemente, tanto pessoal quanto profissional. Talvez o barulho desta noite fosse, de fato, o barulho do trovão no sonho. Ela permaneceu em guarda por alguns minutos, mas a noite era tão tranquila que, finalmente, teve que reconhecer que estava sozinha. O coração desacelerou e ela deitou a cabeça no travesseiro. Em momentos como esse, lamentava não estar mais com Michael. De olhos fechados, imaginou-se deitada ao lado dele, estendendo a mão para ele no escuro, tocando, chegando mais perto, buscando abrigo em seus braços. Ele a confortaria e tranquilizaria, e depois de um tempo ela voltaria a dormir. É claro, se ela e Michael estivessem na cama nesse minuto, não seria bem assim. Eles fariam amor, discutiriam, ele resistiria ao afeto, a rejeitaria e provocaria uma briga. Começaria uma discussão por causa de uma bobagem e a provocaria, até a briga se transformar em uma guerra conjugal. Os últimos meses de vida em comum foram assim. Ele vibrando de hostilidade, sempre procurando uma desculpa para descarregar a raiva nela. Tina amou Michael até o fim. Por isso ficou triste e magoada com o fim da relação. Mas reconhecia, também ficou aliviada quando finalmente tudo acabou. Perdeu o filho e o marido no mesmo ano. Primeiro o homem, depois o menino. O filho para a morte. O marido para os ventos da mudança. Durante os 12 anos de casamento, Tina se tornou uma pessoa diferente e mais complexa do que era no dia em que se casou. Mas Michael não mudou nada e deixou de gostar da mulher que ela se tornou. Começaram como amantes, compartilhando cada detalhe da vida diária, triunfos e fracassos, alegrias e frustrações. Mas quando o divórcio aconteceu, eram estranhos. Michael ainda morava na cidade, a menos de 1,5 km dela. Mas era, em alguns aspectos, tão distante e inacessível quanto Dani. Ela suspirou resignada e abriu os olhos. Não tinha mais sono, mas sabia que precisava descansar. Teria que estar alerta e renovada na manhã seguinte. Esse seria um dos dias mais importantes de sua vida, 30 de dezembro. Em outros anos, a data nunca teve um significado especial, mas para o bem ou para o mal, este 30 de dezembro era o fio de que pendia todo o seu futuro. Durante 15 anos, desde que completou 18, 2 anos antes de se casar com Michael, Tina Evans viveu e trabalhou em Las Vegas. Começou a carreira como dançarina. Não em boates baratas, era dançarina de verdade. No Lido de Paris, um palco gigantesco no Stardust Hotel. O Lido era uma dessas produções incrivelmente luxuosas que não eram vistas em nenhum lugar do mundo além de Vegas, porque só em Vegas, um show de muitos milhões de dólares podia ser apresentado ano após ano, sem muita preocupação com lucro. Os valores gastos com cenários e figurinos, elenco e equipe eram tão altos que o hotel ficava satisfeito quando a produção apenas cobria as despesas com a venda de ingressos e bebidas. Afinal, por mais fantástico que fosse, o show era só um chamariz, uma isca.
com o único propósito de colocar alguns milhares de pessoas no hotel todas as noites. Nas idas e vindas da sala de espetáculo, as pessoas tinham que passar pelas mesas de craps e 21, pelas roletas e pelas fileiras cintilantes de máquinas caça-níquel. E era lá que o lucro acontecia. Tina gostava de dançar no Lido e trabalhou lá por 2 anos e meio, até descobrir que estava grávida. Então se afastou para esperar e dar à luz Dani, depois para passar os dias com ele nos primeiros meses de vida. Quando Dani tinha 6 meses, Tina voltou a treinar para recuperar a forma, e depois de mais 3 meses de trabalho duro, ela conseguiu uma vaga de corista em um espetáculo de Las Vegas. Conseguia ser uma boa dançarina e uma boa mãe, embora nem sempre fosse fácil. Amava a Dani, gostava do trabalho e se sentia desabrochar com a jornada dupla. 5 anos atrás, porém, em seu 28º aniversário, ela começou a perceber que ainda teria, com alguma sorte, mais uns 10 anos como dançarina, e decidiu se estabelecer no ramo em outras funções, para evitar ser posta de lado aos 38 anos. Conseguiu um emprego de coreógrafa em uma casa de 5ª categoria, uma imitação barata do multimilionário Lido, e, com o tempo, também conquistou a posição de figurinista. A partir daí, foi mudando de emprego e progredindo em funções semelhantes em casas melhores, depois em pequenas casas de espetáculo para 400 ou 500 pessoas em hotéis de segunda, com orçamentos limitados para espetáculos. Com o tempo, tornou-se diretora de uma dessas casas, depois diretora e produtora de outra, tornava-se um nome respeitado no fechado mundo de entretenimento em Vegas e acreditava estar bem perto do sucesso. Quase 1 ano atrás, pouco depois da morte de Dani, Tina foi convidada a dirigir e coproduzir uma enorme extravagância de $10 milhões, que seria apresentada na principal sala, com 2.000 assentos, do Golden Pyramid, um dos maiores e mais luxuosos hotéis da Strip. De início, pareceu muito errado que essa oportunidade maravilhosa aparecesse antes de ela ter tempo de chorar a morte de seu menino, como se o destino fosse superficial e insensível o bastante para pensar que podiam equilibrar a balança, compensar a morte de Dani com uma oportunidade no emprego de seus sonhos. Embora estivesse amargurada e deprimida, embora se sentisse, ou talvez por se sentir completamente vazia e inútil, ela aceitou o emprego. O novo show tinha um nome. Era Magic, porque os números de variedade entre as grandes apresentações de dança eram todos de mágicos, e porque os próprios números da produção tinham efeitos especiais elaborados e temas sobrenaturais. A grafia do título não era criação de Tina, mas quase todo o resto do programa era, e ela estava satisfeita com o que tinha construído. E exausta também. Esse ano havia passado em uma sequência maluca de dias de 12 e 14 horas, sem férias e com raras folgas de fim de semana. Mesmo assim, mesmo preocupada como estava com Magic, ajustar-se à morte de Dani foi muito difícil. Há 1 mês, pela primeira vez, ela pensou que começava a superar o luto. Conseguia pensar no menino sem chorar, visitar seu túmulo sem ser esmagada pela tristeza. Levando em conta todas as coisas, sentia-se razoavelmente bem, até um pouco alegre. Nunca esqueceria a criança doce que foi uma parte tão grande dela, mas não teria mais que viver em torno do enorme buraco que ele deixou. A ferida ainda doía um pouco, mas estava cicatrizada. Foi o que ela pensou 1 mês atrás. Por 1 ou 2 semanas continuou progredindo em direção à aceitação. Depois, os novos sonhos começaram e eram ainda piores que os sonhos que haviam surgido imediatamente após a morte de Dani. Talvez a ansiedade em relação à reação do público à Magic a fizesse lembrar a ansiedade maior que sentira por Dani. Em menos de 17 horas, às 8 da noite de 30 de dezembro, o Golden Pyramid Hotel apresentaria uma premiere especial, VIP, para promover Magic, e na noite seguinte, véspera de Ano Novo, aconteceria a estreia para o público. Se a reação da plateia fosse tão forte e positiva quanto Tina esperava, seu futuro financeiro estaria garantido, porque o contrato dava a ela 2,5% da receita bruta, menos a venda de bebidas, depois dos primeiros 5 milhões. Se Magic fosse um sucesso e lotasse a sala por 4 ou 5 anos, como às vezes acontecia com shows bem-sucedidos em Vegas, no final da temporada ela seria multimilionária.
É claro, se a produção fosse um fracasso, se não agradasse ao público, poderia voltar a trabalhar em pequenas casas noturnas. O show business, de qualquer forma, era uma empreitada inclemente. Tinha bons motivos para estar sofrendo crises de ansiedade. O medo obsessivo de invasores na casa, os sonhos inquietantes com Dani, o luto renovado, todas essas coisas podiam derivar da preocupação sobre Magic. Se fosse isso, os sintomas desapareceriam assim que o destino do espetáculo ficasse evidente. Só precisava enfrentar os próximos dias e, na calma relativa que viria a seguir, conseguiria retomar se curando. Enquanto isso, precisava dormir. Tinha uma reunião marcada para as 10 da manhã com 2 agentes de agendamento de visitas que consideravam reservar 8.000 ingressos para a Magic durante os 3 primeiros meses da temporada. Depois, a 1 hora, todo o elenco e a equipe se reuniriam para o último ensaio com figurino. Ela ajeitou os travesseiros, esticou as cobertas e puxou a camisola curta que usava para dormir. Tentou relaxar, fechando os olhos e imaginando a maré lambendo uma praia prateada em uma noite tranquila. Tum! Ela sentou na cama. Alguma coisa tinha caído em outra parte da casa. Devia ter sido um objeto grande, porque apesar das paredes terem abafado o baque, o barulho foi alto o bastante para despertá-la. O que quer que tenha sido, não havia simplesmente caído, havia sido derrubado. Objetos pesados não caem por conta própria em cômodos vazios. Ela inclinou a cabeça, ouviu com atenção. Outro barulho mais baixo seguiu o primeiro. Não durou o suficiente para Tina conseguir identificar a fonte, mas havia uma furtividade nele. Dessa vez não estava imaginando uma ameaça. Havia realmente alguém na casa. Sentada na cama, ela acendeu o abajur. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira. A pistola estava carregada. Ela soltou as 2 travas de segurança. Por um tempo, ficou ouvindo. No silêncio ressecado da noite do deserto, imaginou que podia sentir um invasor também atento, ouvindo os ruídos que ela fazia. Ela levantou da cama e calçou os chinelos. Segurando a arma com a mão direita, aproximou-se silenciosa da porta do quarto. Pensou em chamar a polícia, mas temia fazer papel de idiota. E se eles viessem, chegassem com as luzes piscando e as sirenes ligadas e não encontrassem ninguém? Se chamasse a polícia cada vez que imaginava ter ouvido alguém invadindo a casa nas últimas 2 semanas, eles já teriam decidido que ela era maluca. Era orgulhosa, não suportava a ideia de parecer histérica aos olhos de 2 policiais, 2 homens que sorririam para ela e mais tarde, enquanto tomavam café e comiam donuts, fariam piadas a seu respeito. Verificaria a casa ela mesma, sozinha. Com a pistola apontada para o teto, encaixou uma bala na câmara. Respirando fundo, ela destrancou a porta do quarto e saiu. Tina olhou a casa toda, exceto o antigo quarto de Dani, e não encontrou o invasor. Teria quase preferido achar alguém escondido na cozinha ou encolhido em um closet, em vez de ser forçada a olhar por último naquele espaço onde a tristeza parecia morar como inquilina. Agora não tinha escolha. Pouco mais de 1 ano antes de morrer, Dani tinha passado a dormir do outro lado da casa, no extremo oposto ao quarto principal, onde antes ficava a saleta. Não muito depois de seu 10º aniversário, ele havia pedido mais espaço e privacidade do que tinha em seu pequeno quarto. Michael e Tina ajudaram a levar as coisas dele para a saleta, depois mudaram o sofá, poltrona, mesinha de centro e televisão que ficavam na saleta para o quarto antes ocupado pelo menino. Na época, Tina teve certeza de que Dani ouvia as discussões que ela e Michael tinham à noite, no quarto do casal, vizinho ao dele, e que o pedido para ir dormir na saleta era por isso, para não ter que ouvir as brigas. Ela e Michael ainda não gritavam um com o outro. Discutiam em tom normal, às vezes até cochichando, mas Dani provavelmente ouvia o suficiente para saber que estavam com problemas. Ela ficou triste por ele ter que saber, mas não disse nada. Não deu explicações, não ofereceu garantias. Para começar, não sabia o que poderia dizer. Certamente não podia dividir com ele a avaliação que fazia da situação. Dani, benzinho, não se preocupe com nada que possa ter ouvido do outro lado da parede. Seu pai só está sofrendo uma crise de identidade. Ele tem sido um babaca ultimamente, mas isso vai passar. E esse foi outro motivo pelo qual não tentou explicar para Dani os problemas que ela e Michael enfrentavam,
por acreditar que as dificuldades eram temporárias. Amava o marido e tinha certeza de que o poder do amor traria de volta o brilho do casamento. 6 meses mais tarde, ela e Michael se separaram, e menos de 5 meses depois da separação, eles assinaram o divórcio. Agora, ansiosa para concluir a busca pelo invasor, que começava a parecer tão imaginário quanto os outros invasores que havia procurado em outras noites, ela abriu a porta do quarto de Dani, acendeu a luz e entrou. Ninguém. Segurando a pistola diante do corpo, ela se aproximou do closet, hesitou, depois empurrou a porta de correr. Também não tinha ninguém escondido lá dentro. Apesar do barulho que ouviu, estava sozinha na casa. Enquanto olhava para o conteúdo do closet com cheiro de mofo, sapatos, jeans, calça preta, camisas, suéteres, o boné azul dos Dodgers, o terninho azul que ele usava em ocasiões especiais, um nó se formou em sua garganta. Rapidamente ela fechou a porta e apoiou as costas nela. Apesar de o funeral ter acontecido mais de 1 ano atrás, ainda não havia conseguido se desfazer das coisas de Dani. De algum jeito, o ato de doar suas roupas teria sido ainda mais triste e mais definitivo que ver o caixão baixar à sepultura. As roupas dele não eram as únicas coisas que tinha guardado. O quarto inteiro continuava exatamente como ele o havia deixado. A cama estava arrumada e vários bonecos de personagens de filme de ficção científica ainda estavam em cima da cabeceira larga. Mais de 100 livros enfileirados em ordem alfabética ocupavam as 5 prateleiras da estante. A mesa ocupava um canto. Tubos de cola, miniaturas de garrafas esmaltadas de todas as cores e uma coleção de ferramentas para modelagem, organizadas em fileiras perfeitas, cobriam metade da mesa. E a outra metade não tinha nada. Era um espaço vazio, esperando ele começar um novo trabalho. 9 aviões ocupavam uma vitrine, e havia mais 3 pendurados por fios no teto. As paredes eram decoradas com pôsteres separados por espaços regulares. 3 astros do beisebol, 5 monstros horrorosos de filmes de terror que Dani havia calculado com cuidado. Diferente de muitos meninos de sua idade, ele se preocupava com organização e limpeza. Respeitando sua preferência por ordem, Tina instruíra a Sra. Nedler, que fazia a limpeza 2 vezes por semana, a aspirar e tirar o pó do quarto fechado como se nada houvesse acontecido. O lugar permanecia impecável, como sempre. Olhando para os brinquedos e tesouros patéticos do menino morto, Tina percebeu, não pela primeira vez, que não era saudável manter o lugar como se fosse um museu ou um altar. Enquanto deixasse as coisas dele em seus lugares, poderia continuar alimentando a esperança de Dani não estar morto, de estar só afastado por um tempo, em algum lugar, e de que em breve ele retomaria a vida de onde a havia parado. A incapacidade de limpar aquele quarto a amedrontava de repente. Pela primeira vez, parecia ser mais que uma fraqueza de espírito, uma indicação de séria doença mental. Precisava deixar o morto descansar em paz. Para conseguir parar de sonhar com o menino, tinha que controlar a dor e tinha que começar a recuperação aqui, nesse quarto, dominando a necessidade irracional de preservar as coisas que eram dele. Ela decidiu esvaziar o quarto na quinta-feira, dia de Ano Novo. Nesse dia, a premiere VIP e a estreia oficial de Magic já teriam acontecido. Conseguiria relaxar e tirar alguns dias de folga. Começaria passando a tarde de quinta-feira aqui, encaixotando roupas, brinquedos e pôsteres. Assim que tomou essa decisão, boa parte do nervosismo se dissipou. Cansada e sem forças, ela se preparou para voltar para a cama. Quando começou a andar de volta ao quarto, viu o cavalete. Parou e voltou. Dani gostava de desenhar, e o cavalete, bem como uma caixa de lápis, canetas e tintas, foi um presente de aniversário quando ele fez 9 anos. De um lado era o cavalete, do outro uma lousa. Dani o mantinha no canto do quarto, além da cama, encostado à parede, e era lá que ele estava na última vez que Tina esteve no quarto. Mas agora estava torto, com a base apoiada na parede, a parte de cima inclinada, a lousa voltada para baixo, apoiada sobre uma mesa de jogo. Em cima daquela mesa, antes havia um jogo de batalha naval eletrônica.
Tinha ficado lá como Dani deixou, pronto para jogar, mas o cavalete tombado havia derrubado tudo no chão. Pelo jeito, era essa a origem do barulho que ouviu, mas não conseguia imaginar o que podia ter derrubado o cavalete. Não podia ter caído sozinho. Ela soltou a arma, deu a volta na cama e levantou o cavalete, devolvendo-o à base. Depois recolheu as peças do jogo de batalha naval eletrônica e as colocou sobre a mesa. Quando recolheu os bastões de giz e o apagador e os devolveu à base da lousa, ela percebeu 2 palavras rabiscadas de forma grosseira na superfície preta. Não morreu. Tina estranhou a mensagem. Tinha certeza absoluta de que a lousa estava limpa quando Dani saiu para aquela excursão, e estava limpa na última vez em que ela esteve no quarto. Tardiamente, enquanto tocava as palavras na lousa com a ponta dos dedos, o possível significado se anunciou. Como uma esponja absorvendo água, ela sentiu o frio da superfície da lousa. Não morreu. Era uma negação da morte de Dani, uma recusa furiosa da horrível verdade, um desafio à realidade. Em um de seus terríveis surtos de dor, em um momento de desespero sombrio e louco, teria entrado nesse quarto e, sem perceber, riscado as palavras na lousa de Dani? Não lembrava de ter feito isso. Se a mensagem foi escrita por ela, devia estar sofrendo apagões, amnésia temporária que não percebia, ou sonambulismo. As 2 possibilidades eram inaceitáveis. Deus do céu, era impensável. Portanto, as palavras deviam ter estado ali o tempo todo. Dani devia tê-las escrito antes de morrer. A caligrafia dele era ordeira, como tudo o que fazia, não garranchos como os que compunham essa mensagem. Mesmo assim, devia ter sido ele. Tinha que ter sido ele. E a referência óbvia que essas 2 palavras faziam ao acidente de ônibus em que ele havia morrido? Coincidência. Dani escrevia sobre outra coisa, é claro, e a interpretação sombria que podia ser feita dessas 2 palavras agora, depois de sua morte, era só uma coincidência macabra. Ela se recusava a considerar qualquer outra possibilidade, porque as alternativas eram assustadoras demais. Tina se abraçou. Suas mãos estavam geladas. Gelaram os 2 lados do corpo através da camisola. Tremendo, ela apagou completamente as palavras da lousa, pegou a pistola, saiu do quarto e fechou a porta. Estava completamente alerta, mas precisava dormir um pouco. Tinha muito o que fazer de manhã. Um dia cheio. Na cozinha, ela abriu o armário ao lado da pia e pegou uma garrafa de Wild Turkey. Era o uísque preferido de Michael. Tina serviu uma dose dupla em um copo de água. Apesar de não beber muito, não passar de uma taça de vinho de vez em quando e não ter nenhuma resistência para bebidas mais fortes, ela esvaziou o copo em 2 goles. O sabor amargo provocou uma careta e ela se perguntou por que Michael elogiava tanto a suavidade dessa marca. Depois de uma breve hesitação, serviu mais uma dose. Bebeu depressa, como uma criança engolindo remédio, e guardou a garrafa. Deitada novamente, ela se aninhou embaixo das cobertas, fechou os olhos e tentou não pensar na lousa. Como não conseguia banir a imagem, tentou modificá-la, apagando mentalmente as palavras. Mas, dentro de sua cabeça, as 9 letras apareceram novamente na lousa. Não morreu. Apesar de apagá-las várias vezes, elas voltavam. Tina ficou meio tonta por causa do uísque e, finalmente, apagou para o mundo. Na tarde de terça-feira, Tina assistia ao último ensaio de figurino de Magic, de uma cadeira no meio da sala de espetáculos do Golden Pyramid. O teatro tinha o formato de um enorme leque sob um teto alto e abobadado. O piso da sala era inclinado, descia em direção ao palco alternando galerias largas e estreitas. Nos níveis mais largos, longas mesas de jantar cobertas com toalhas brancas formavam ângulos retos com o palco. Cada galeria estreita consistia em um corredor de 1 metro de largura, com um corrimão baixo de um lado e uma fileira curva de bancos altos e estofados e mesinhas do outro. O foco de todos os assentos era o palco imenso, um colosso do tamanho adequado para a espetacular Las Vegas, mais de 50% maior que o maior palco da Broadway. Era tão grande que um avião DC-9 podia ser empurrado para o palco e não ocupava nem metade do espaço disponível.
façanha que havia sido realizada como parte da produção em um palco parecido em um hotel em Reno vários anos atrás. O uso elegante de veludo azul, cor escuro, lustres de cristal e carpete azul e grosso, além de um excelente conhecimento de iluminação dramática, dava ao espaço gigantesco um pouco do clima de um cabaré aconchegante, apesar do tamanho. Tina sentou-se em um dos bancos da terceira fileira, bebendo água gelada em golinhos nervosos e assistindo ao show. O ensaio com figurino transcorreu sem problemas, com 7 números enormes, 5 grandes atos de variedades, 42 dançarinas, 42 dançarinos, 15 coristas, 2 cantores, 2 cantoras, uma delas temperamental, 47 técnicos e operários na equipe, uma orquestra de 20 músicos, um elefante, um leão, 2 panteras negras, 6 Golden Retrievers e 12 pombas brancas. A logística era terrivelmente complicada, mas um ano de trabalho duro ficava evidente na evolução impecável e sem tropeços do programa. No fim, elenco e equipe se reuniram sobre o palco e aplaudiram, trocando beijos e abraços. Havia eletricidade no ar, uma sensação de triunfo, uma expectativa nervosa de sucesso. Joe Bandiri, coprodutor de Tina, assistiu ao espetáculo de um banco na primeira fileira, a fileira VIP, onde figurões e outros amigos do hotel estariam sentados todas as noites da temporada. Assim que o ensaio acabou, Joe saltou do assento, correu pela fileira, subiu os degraus até a terceira fileira e correu para Tina. "Conseguimos!" Joe gritou ao chegar perto dela. "Fizemos essa coisa funcionar!" Tina se levantou do banco para ir ao encontro dele. "Vai ser sucesso, garota!" Joe exclamou e a abraçou com força enquanto plantava um beijo molhado em seu rosto. Ela o abraçou com entusiasmo. "Você acha? De verdade?" "Eu acho! Eu sei! Um estrondo! É isso que temos! Um verdadeiro estrondo! Um gigante!" "Obrigada, Joe! Obrigada, obrigada, obrigada!" "Quê? Por que está me agradecendo?" "Por me dar uma chance de me colocar à prova." "Ei, não foi favor nenhum, garota. Você trabalhou duro, mereceu cada centavo que vai ganhar com essa belezinha, como eu sabia que aconteceria. Somos uma ótima equipe. Qualquer outra que tentasse fazer tudo isso teria acabado com um grande miscadenze nas mãos. Mas você, nós transformamos isso em um sucesso." Joel era um homenzinho estranho, pouco mais de 1,60 m de altura, roliço, mas não gordo, com cabelo castanho e encaracolado, que parecia ter arrepiado e amassado em resposta a um choque elétrico. O rosto, largo e cômico como o de um palhaço, podia se distorcer em uma série infinita de expressões elásticas. Ele vestia jeans, uma camisa azul barata e usava o equivalente a $200 mil em anéis. Eram 6 em cada mão, alguns com diamantes, alguns com esmeraldas, um com um grande rubi e um com uma opala maior ainda. Como sempre, parecia estar alterado por alguma substância, explodindo de energia. Quando finalmente parou de abraçar Tina, ele não conseguia ficar quieto. Alternava o peso de um pé para o outro enquanto falava sobre Magic. Virava para lá e para cá, fazia gestos expansivos e rápidos com as mãos cintilantes de pedras preciosas. Enfim, fazia praticamente um espetáculo. Aos 46 anos, ele era o produtor de maior sucesso em Las Vegas, com 20 anos de espetáculos bem-sucedidos na bagagem. As palavras Joe Bandiri apresenta, em uma marquise, eram garantia de entretenimento de primeira. Ele havia investido parte de sua renda considerável em imóveis em Las Vegas, partes de 2 hotéis, um comércio de automóveis e um cassino de caça-níqueis no centro da cidade. Era tão rico que podia se aposentar e passar o resto da vida cercado do luxo e esplendor de que gostava. Mas Joe nunca pararia por vontade própria. Ele amava seu trabalho. Provavelmente morreria no palco, no meio de um esforço para resolver um problema complicado de produção. Ele viu o trabalho de Tina em casas noturnas pela cidade e a surpreendeu com a oferta de uma oportunidade para coproduzir Magic. De início, ela não teve certeza se deveria aceitar o emprego. Conhecia a reputação dele de perfeccionista, que exigia esforço sobre-humano de seu pessoal. E também se preocupava com a responsabilidade por um orçamento de $10 milhões. Trabalhar com esse tipo de dinheiro não era só um passo para ela. Era um salto gigantesco.
Joel a convenceu de que ela não teria dificuldade para acompanhar seu ritmo ou atender a seus padrões e de que estava à altura do desafio. Ele a ajudou a descobrir novas reservas de energia, novas áreas de competência. Tornou-se não só um valioso parceiro comercial, mas um bom amigo, um irmão. E agora, aparentemente, eles haviam criado um sucesso juntos. Em pé, no belo teatro, Tina olhou para as pessoas nos figurinos coloridos no palco, depois para o rosto elástico de Joel e ouviu seu coprodutor falar com orgulho e sem modéstia sobre o trabalho que tinham desenvolvido. Nesse momento, ela se sentia mais feliz do que tinha se sentido em muito tempo. Se a plateia desta noite na Premiere VIP reagisse com entusiasmo, teria que comprar pesos de chumbo para não sair flutuando quando andasse. 20 minutos mais tarde, às 15h45, ela pisou nos paralelepípedos lisos na frente da principal entrada do hotel e entregou o comprovante ao manobrista do serviço de valet. Enquanto ele ia buscar seu Honda, ela ficou esperando sob o sol morno de fim de tarde, incapaz de parar de sorrir. Tina virou para trás e olhou para o Golden Pyramid Hotel Cassino. Seu futuro estava inseparavelmente ligado ao daquela extravagante, mas inegavelmente impressionante pilha de concreto e aço. As pesadas portas giratórias de bronze e vidro brilhavam em movimento, deixando passar um fluxo constante de pessoas. Muralhas de pedras cor-de-rosa se estendiam centenas de metros dos dois lados da entrada. Essas paredes sem janelas eram decoradas com exuberância, com enormes moedas de pedra, uma torrente abundante de moedas que fluía de uma cornucópia de pedra. Lá em cima, o teto da imensa porte cochère era revestido com centenas de luzes. Nenhuma delas estava acesa agora, mas quando a noite caísse, elas despejariam luminosidade dourada e ofuscante sobre os brilhantes paralelepípedos no chão. O custo de construção do Pyramid foi superior a 400 milhões de dólares e os proprietários fizeram questão de que cada centavo fosse evidente. Tina imaginava que algumas pessoas diriam que esse hotel era ridículo, cafona, de mau gosto, feio, mas ela amava o lugar, porque nele teve sua grande chance. Até agora, 30 de dezembro, tinha sido um dia movimentado, barulhento, empolgante no Pyramid. Depois da relativa tranquilidade da semana de Natal, um fluxo ininterrupto de hóspedes entrava pela porta da frente. As reservas antecipadas indicavam recorde de público no Ano Novo em Las Vegas. O Pyramid, com quase 3.000 quartos, estava lotado, como todos os hotéis da cidade. Alguns minutos depois das 11 horas, uma secretária de San Diego pôs alguns dólares no slot de uma máquina caça-níqueis e ganhou 495 mil dólares. A notícia chegou aos bastidores do espetáculo. Pouco antes do meio-dia, 2 milionários de Dallas sentaram em uma das mesas de 21 e em 3 horas perderam $250 mil. Eles riam e brincavam quando deixaram a mesa para tentar a sorte em outro jogo. Carol Hilson, uma garçonete de coquetéis que era amiga de Tina, tinha contado a ela sobre os texanos azarados alguns minutos atrás. Carol ficou empolgada e feliz porque os ricaços deram fichas verdes de gorjeta para ela, como se estivessem ganhando, não perdendo. Por servir meia dúzia de drinks aos dois, ela ganhou $1.200. Sinatra estava na cidade, no Caesars Palace, talvez pela última vez, e mesmo aos 80 anos de idade, ainda gerava mais entusiasmo em Vegas que qualquer outro nome famoso. Ao longo de toda a Strip e nos cassinos menos luxuosos, mas mesmo assim lotados no centro da cidade, as coisas ferviam, vibravam. E em poucas horas aconteceria a premiere de Magic. O valet chegou com o carro e Tina deu uma gorjeta a ele. "Quebre a perna hoje à noite, Tina", ele disse. "Meu Deus, espero que sim." Ela chegou em casa às 16h15. Tinha 2h30 antes de sair novamente e voltar ao hotel. Não precisava de todo esse tempo para tomar banho, se maquiar e vestir, por isso decidiu encaixotar algumas coisas que foram de Danny. Essa era a hora certa para começar a tarefa desagradável. Estava tão bem disposta que achava que nem a visão do quarto dele poderia deprimi-la, como sempre acontecia. Era inútil adiar até quinta-feira, como havia planejado. Tinha tempo para começar, pelo menos, a encaixotar as roupas do menino. Quando entrou no quarto de Danny, ela viu imediatamente que o cavalete lousa estava caído de novo. Ela o levantou.
e viu 2 palavras escritas na lousa. Não morreu. Um arrepio percorreu suas costas. Na noite passada, depois de beber o uísque, ela voltou ao quarto em um momento de privação dos sentidos e... Não perdeu os sentidos. Não escreveu essas palavras. Não estava enlouquecendo. Não era o tipo de pessoa que perderia a razão por uma coisa como essa. Nem mesmo por uma coisa como essa. Era dura, sempre se orgulhou da própria força e resiliência. Tina pegou o apagador e limpou a lousa com movimentos vigorosos. Alguém estava fazendo um jogo doente e cruel com ela. Alguém entrou na casa enquanto ela estava fora e escreveu essas 2 palavras na lousa outra vez. Quem quer que fosse, queria esfregar em sua cara a tragédia que tanto tentava esquecer. A única outra pessoa que tinha o direito de entrar na casa era a faxineira, Vivienne Nadler. Vivienne deveria ter vindo essa tarde, mas cancelou. Em vez disso, viria por algumas horas à noite, enquanto Tina estivesse na premiere. Mas mesmo que Vivienne tivesse vindo no horário combinado inicialmente, ela jamais teria escrito aquelas palavras na lousa. Era uma senhora doce, animada e independente, mas não era o tipo de pessoa que fazia brincadeiras cruéis. Tina pensou um pouco, tentando encontrar alguém que pudesse culpar, e um nome surgiu em sua cabeça. Era o único suspeito possível. Michael, seu ex-marido. Não havia nenhum sinal de arrombamento na casa, nenhuma evidência de entrada forçada, e Michael era a única pessoa que tinha uma cópia da chave. As fechaduras não foram trocadas depois do divórcio. Arrasado com a perda do filho, Michael se tornou irracionalmente cruel com Tina por meses depois do funeral, responsabilizando-a pela morte de Dani. Ela permitiu que Dani participasse da excursão, e do ponto de vista de Michael, isso equivalia a ter jogado pessoalmente o ônibus no precipício. Mas Dani queria aquela viagem às montanhas mais que tudo no mundo. Além do mais, o Sr. Jaworski, chefe do grupo de escoteiros, havia levado outros grupos em excursões de sobrevivência no inverno durante 16 anos, e nenhum menino jamais tinha sofrido nem ferimentos leves. Eles não faziam a trilha toda até a região selvagem, só percorriam uma distância razoável por um caminho conhecido e iam preparados para quaisquer contingências. A experiência era boa para um menino, supostamente, segura, cuidadosamente gerenciada. Todos garantiram que não havia a menor chance de acontecer algum problema. Não tinha como saber que a 17ª excursão de Jaworski acabaria em desastre. Mas Michael a culpou. Imaginava que ele houvesse recuperado o bom senso nos últimos meses, mas não, pelo jeito. Tina olhou para a lousa, pensou nas 2 palavras que estavam escritas nela e a raiva a invadiu. Michael se comportava como uma criança rancorosa. Não percebia que sua dor era tão difícil de suportar quanto a dele? O que estava tentando provar? Furiosa, foi para a cozinha, pegou o telefone e ligou para Michael. Depois do 5º toque, deduziu que ele estava no trabalho e desligou. As 2 palavras pulsavam em sua cabeça, branco sobre preto. Não morreu. Mais tarde, quando voltasse para casa depois da premiere e da festa que aconteceria em seguida, ligaria para Michael. Sabia que seria bem tarde, mas não se preocuparia com a possibilidade de acordá-lo. Tina ficou parada no meio da pequena cozinha, indecisa, tentando encontrar a força de vontade para ir ao quarto de Dani e encaixotar as roupas dele, como planejava. Mas perdeu a coragem. Não conseguiria voltar lá. Não hoje. Talvez não nos próximos dias. Droga, Michael! Tinha meia garrafa de vinho branco na geladeira. Ela serviu a bebida em uma taça e levou para o banheiro. Estava bebendo demais. Uísque na noite passada, vinho agora. Até recentemente, raramente usava álcool para acalmar o nervosismo. Mas agora, essa era a sua cura, o primeiro recurso. Assim que passasse a estreia de Magic, começaria a diminuir o consumo de álcool. Agora, precisava desesperadamente dele. Tina tomou uma ducha demorada. Deixou a água quente bater no pescoço por vários minutos até a tensão dos músculos dissolver e fluir. Depois do banho, o vinho gelado relaxou ainda mais seu corpo, embora fizesse pouco para acalmar a mente e controlar a ansiedade. Continuava pensando na lousa. Não morreu.